Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira para mais um programa do CCC, Comunicação, Campo e Cidade. E hoje teremos um programa aqui com o nosso time de bancada, com assuntos altamente apimentados que vão dar pano para manga. Então, vocês participem aqui conosco, porque hoje os assuntos são quentes. E eu quero começar com você, Letícia. Qual o primeiro ponto aí que você quer colocar na mesa para discussão? Boa tarde a todos, Boa tarde, Marcelo, Tejon, Antônio. E trouxe aqui a preocupação, que o Conselho Europeu aprovou de forma definitiva a lei que proíbe a importação de produtos agrícolas vindos de áreas de desmatamento. Importante, legal e ilegal, após 31/12/2020. E a medida valerá para os produtos como soja, cacau, café, chocolate, carne bovina e borracha. O exportador precisará fazer a rastreabilidade da cadeia, ou seja, as tradings serão responsáveis por comprovar a origem, certificar e provar que estão em conformidade com a lei. Isso vai acabar acarretando ônus aí para o produtor. E, além disso, haverá uma classificação de países avaliando o risco de desmatamento. E a tendência é que o Brasil seja classificado de alto risco, pelo que a gente tem visto lá fora. Então, a lei agora está valendo. Temos que ver como é que vamos driblar aí para continuar exportando para a Europa e crescendo as nossas exportações nesse continente. Isso é uma ingerência no Brasil, né, Letícia? Por exemplo, você proibir uma coisa legal é uma decisão que gera ingerência e ela é bem complexa. Quer dizer, a gente sabe que o meio ambiente carece, né, de não desmatamento, a gente entende isso, mas quando um empresário rural compra uma terra e tem um percentual X lá que pode ser desmatado pela lei, e ele não poder fazer isso, é uma ingerência de um outro continente no nosso país. Mas a Europa sempre fez isso, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Tejon. A Europa sempre fez isso. Sempre fez isso aqui, sempre fez isso com a África. E a questão é se nós queremos aceitar isso ou não. Eu já disse aqui no programa mais de uma vez, eu acho que a Europa é hipócrita. Hipócrita. E mega hipócrita. E o que está acontecendo lá com o Vinícius Júnior é a prova disso. Eles são o berço da irradiação das políticas afirmativas e olha o que estão fazendo com aquele profissional, aquele jogador brasileiro. E não é por ser brasileiro, é por ser um ser humano. Olha o que está sendo feito. Que Europa para falar de desmatamento? Quem é a Europa que está queimando carvão, que está abrindo novas áreas para fazer plantio, desmatando? E isso fica um recado para os nossos parlamentares. Para que serve o Congresso brasileiro se a Europa não aceita as leis que eles criam? E se isto é assim, que tipo de contramedida será dada? Nós vamos aceitar, assim, de boas? Vamos continuar importando produtos industriais europeus que foram fabricados queimando carvão? Vamos continuar fazendo? Não vamos botar nenhuma sobretaxa? Vamos seguir aceitando tudo numa boa? João? Muito bem, amigos. Marcelo, Antônio, grande gaúcho, Letícia, nossa estrela. Pessoal, é o seguinte, tem um pronunciamento do Jorge Gerdau, presidente do Movimento Brasil Competitivo, em que ele afirmou: no Brasil, ninguém tem condição de resolver os problemas sem mobilização de todas as frentes. O envolvimento do empresariado no país é insuficiente para ajudar na solução dos problemas macropolíticos. Deveríamos crescer 4%, 5% ao ano. Está faltando debate aberto. E ele diz, debater soluções não é se é esquerda ou é direita. Então, nesse sentido, eu estou propondo, hoje foi o meu artigo, que nós temos que criar um conselho de sábios 80 a mais. Gente com mais de 80 anos que talvez já tenham se libertado da egolatria para a gente poder ter um planejamento estratégico brasileiro. E nesse sentido que vocês estão abordando,
O Pedro Camargo Neto, que obviamente teria assento nesse conselho de sábios 80 a mais, ele disse: qual é o papel, o protagonismo que o setor empresarial brasileiro teve, por exemplo, durante a atual proposta da nova regra da União Europeia? E ele diz: pífia. Portanto, eu estou entendendo que nós precisaríamos cada vez mais nos libertarmos de governos e trabalharmos na orquestração da sociedade civil organizada, onde outros sábios também estão dizendo a mesma coisa. Caso contrário, vamos ficar aqui debatendo e principalmente entrando numa conversa que não nos interessa mais, que é debater esquerda versus direita, papo furado de 100 anos atrás. Ô, Tejão, mas como sentar na mesa se o ódio está dentro do coração das pessoas, né? Porque, por exemplo, quando você vai para uma reunião dentro da sua empresa, você vai com o coração aberto, disposto a construir uma coisa positiva para a empresa crescer e tal, a gente consegue fazer isso super bem. Mas a sociedade, isso não é só no Brasil, não, tá? A sociedade está cheia de ódio, cheia de rancor. Por exemplo, isso que o Antônio falou, um absurdo que está acontecendo na Espanha de preconceito contra o jogador Vinícius Júnior lá, um absurdo. Quer dizer, se a Espanha se diz que é um país desenvolvido, de primeiro mundo, como que ela aceita isso? Aí o Vinícius Júnior protesta, reclama, e o presidente da Liga Espanhola lá ainda rebate o protesto. Né? Não é nada novo, Marcelo. Não é nada novo. 1963, Marcelo, Santos e Boca Juniors em Buenos Aires. Coro total da torcida do Boca Juniors. Pelé, Macaquito del Brasil. Pelé, Macaquito del Brasil. Este assunto é um assunto que, olha, eu vou te contar, bullying. Quanto mais corda tu dá para o bullying, mais bullying tu vai ouvir. E nós temos que tratar o nosso país, o nosso agronegócio, a nossa coisa, fora dessas guerras. Não nos interessa. Quem interessa é a gente ficar batendo boca de briga de esquina. Nós temos que ter, como diz o Gerdau, como diz o Roberto Rodrigues, que hoje, infelizmente, não está aqui com a gente, está viajando, como diz o Pedro Camargo Neto, como diz Alisson Paulinelli, não aguento mais incompetência de governo. Sociedade civil organizada, por que tu não se reúne? Por que não tem uma frente das confederações nacionais empresariais brasileiras para debater esses assuntos com o mundo empresarial lá da Europa, por exemplo? Que pensa diferente. O mundo empresarial europeu não pensa igual esses achaques políticos que não nos levam a lugar nenhum. O mundo empresarial pensa diferente. Portanto, nós estamos aqui estimulando uma narrativa de guerra, de ódio e de bullying, e a gente participa disso. Sem querer, mas a gente acaba participando disso. Não. Ô, Tejão, nisso eu não concordo, não. Porque aqui a gente sempre tem defendido a harmonia, o diálogo, a discussão em prol da construção das coisas. Mas no outro ponto eu concordo com você. A incompetência que nós temos tido no Brasil, por exemplo, aquele dado que eu mostrei há uns 30 dias atrás aqui, que o PIB do Brasil era 4,3% de representatividade do PIB global em 1980 e que hoje é só 2,3%, isso é a prova mais forte para mostrar que o que você está falando, você está certo. Enquanto nós estamos aqui, direita, esquerda, centro, militar, não militar e etc., nós estamos perdendo relevância. Os números estão mostrando isso para nós. Marcelo, para a gente colocar um pouco de amor na história, eu tenho aqui a Santa do Café. E eu queria mandar um grande abraço para o Henrique Colucci, presidente lá com o Pinhal, que tem uma Santa do Café e também tem aqui um maravilhoso terço do café. Henrique, parabéns aí pelo lindo trabalho dos cafés especiais de Espírito Santo do Pinhal e viva a Santa, porque nós estamos precisando que Deus nos ajude também, viu, Marcelo? Com certeza. Eu acho que é só
coisas divinas para melhorar o ambiente dessas discussões polarizadas. Letícia, Tejão, como é que você está hoje vendo? Voltando à questão que você colocou lá da Europa, qual a sua análise sobre essa aprovação e o impacto dela no Brasil? Ela, assim, só para colocar um ponto também, para as indústrias dos outros segmentos, ela vai trazer oportunidades interessantes também. A gente tem que ser justo, né? Esse acordo, ele abre uma pauta para muitos produtos, seja do agro, seja dos outros segmentos. O que está pegando é essa questão do desmatamento legal. Esse que está complicado. Não sei se você concorda. Tejão, temos aqui o José Luiz Toesca de Aquino, ele falou, toda vez que entramos nesse assunto que envolve desmatamento em Europa, eu tenho sugerido que tenhamos um código ambiental mundial único. E está perguntando até como é que a gente analisa, né, isso daqui. Seria uma ótima ideia, né? Porque faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E uma coisa interessante que foi debatida em cima desse problema da Europa, a CNA recebeu aqui uma delegação de parlamentares europeus e ficou nítido que não são todos os parlamentares, não são todos os países que concordam com essa lei, e até a parte do risco do país vai ser classificado individualmente. Então, a gente pode ter uma classificação da Alemanha diferente da Espanha, diferente da França. O problema maior aqui é que a gente está falando, vários produtores rurais grandes e médios devem se adequar a partir do momento que conhecer mais com clareza essas atribuições necessárias. Mas, mais uma vez, a gente elija do processos pequenos. Então, trazendo mesmo de forma do que faz, né, legalmente, cumprindo a lei do seu país. Se quiserem isso, a sugestão é pagar. Né? Eu acho que essas discussões já têm tido em China, têm tido nos Estados Unidos. Vai ter um prêmio verde? Quem vai arcar com isso? É interessante colocar uma lei para que cumpram os outros, né? Com os ônus dos outros. Então, esse acho que é o maior problema aí. Essa posição colocada pelo Zé Luiz, queria até aproveitar e mandar um abraço para ele, que é pessoa espetacular, amigo da gente. O Zé Luiz, essa lei ambiental global seria o ideal, mas, infelizmente, a gente vive num planeta de muito jogo de interesses, onde os interesses coletivos sempre ficam no segundo plano. Então, por exemplo, nós temos diferenças de desenvolvimento, diferenças financeiras, econômicas, diferenças culturais, diferenças de fases de desenvolvimento em diferentes continentes. Então, por exemplo, se a gente estabelecesse que o mundo inteiro tem que ter 30% de reserva florestal, seria um caos para a Europa, para os Estados Unidos, porque eles teriam que pegar a área produtiva deles e colocar reservas florestais, replantar as florestas, né? Então, assim... Então, paga para quem tem, né? Eles não vão pagar e não vão fazer coisa nenhuma. A ideia do José Luiz é ótima. Eu tenho certeza que o Brasil seria o primeiro a assinar, porque tem o pior código florestal, e a Europa seria a primeira a ser contra. Porque é só conversa fiada. Só conversa fiada. E eu li o artigo do Tejon hoje e refleti bastante sobre ele. Achei muito interessante o debate. Acho que, porque na fala do Tejon tem 2 pontos, né? Vamos separar os dois pontos centrais que ali tem. Tejon, você tem toda a razão quando fala, e você traz esse assunto toda hora aqui, que nós, no setor privado, nós não conseguimos orquestrar uma agenda mínima. E você tem toda a razão. Uma discussão agora, né, que está vendo a reforma tributária, demonstra claramente a separação entre os setores. Numa coisa que interessa a todos, diga-se de passagem. Nós não... E o individual está sempre na frente do coletivo. O setor privado não tem uma agenda mínima consensual. Não tem. E isto não é comum. Nós vemos muito planejamentos estratégicos, o Balance Scorecard, enfim, tem uma série de metodologias de criação de agendas para regiões, países, etc.,
e que as pessoas definem, olha, o que para mim é importante, onde é que eu quero chegar? Ou melhor, onde é que nós queremos chegar como sociedade? Queremos chegar nisso. Quais são os eixos estratégicos para se chegar naquilo? Se desenhem os eixos estratégicos. Bom, agora, quais são os objetivos estratégicos para atingir os eixos? Não temos nada disso. Você tem toda a razão. Não sei se é um conselho de sábios, embora todas as pessoas citadas teriam que necessariamente estar nesse conselho. Agora não sei quem são as pessoas e como organizá-las, mas que, de fato, está faltando uma agenda mínima para que entre o governo do Tejon e ele siga, pelo menos, saiba o que ele vai receber de demanda da sociedade. E aí vem depois o governo do Marcelo, e é a mesma agenda. Depois vem o governo da Letícia, é a mesma agenda. E assim nós vamos avançando. Mas eu sou de esquerda, eu gosto mais de tal coisa, tudo bem, faça suas coisas, mas siga essa agenda aqui. Não, mas eu sou mais de direita, ideologicamente eu estou mais nesse espectro. Mas a agenda é essa daqui, que é a agenda da sociedade, que é a agenda do empresariado, que não precisa ser a única, que outros setores podem ter as suas, mas o empresariado, o setor privado, aquele que gera riqueza, tem que ter uma agenda em comum, e sim um sinal de maturidade nós conseguirmos chegar em consensos mínimos. Agora, inegavelmente, nós não temos como alijar a política do processo. A política, ela é importante no processo. É ela que dá atração para as coisas. E o Brasil precisa aprender a se posicionar. Nós fazemos muitas coisas erradas no ambiente internacional. Olha aí a reação do Zelensky em relação ao presidente da República, que, consequentemente, é uma nação em relação a outra, porque são representantes. Olha o que está acontecendo na diplomacia brasileira, e olha o que está acontecendo com essa lei europeia, que é absurda. Enquanto a Europa não quiser comprar os nossos produtos, para mim está tudo certo. O problema é quando ela começar a influenciar outros a usarem essa métrica. Olha, se você não usar essa métrica, eu não compro de você tal coisa. E aí é que as coisas começam a ficar ruins. Então, sim, precisamos de uma agenda privada, você tem toda a razão, mas nós também precisamos de um modelo de país que é público, que é político, que está nos faltando um pouco também. Não falta planejamento em todo lado. Mas aí nós temos que, primeiro, melhorar a nossa educação, o povo aprender a votar, porque os políticos que nós temos eleitos nos últimos anos têm sido muito complicados. Você viu o governo atual, grande parte da preocupação é revogar o que o governo anterior fez, né? Não que o governo anterior era perfeito, ótimo, maravilhoso, não. Entendeu? Agora, coisas boas têm que ser preservadas, né? Você vê o caso do saneamento lá, que foi revogado. Você vê querer revogar a privatização da Eletrobras, que foi feita com tanto sacrifício, com tanto esforço, né? Então, assim, é difícil, viu, gente? Não é fácil consertar. Grandes retrocessos na educação também, Marcelo. A lei do ensino médio, do novo ensino médio paralisada, o próximo Programa Nacional do Livro Didático suspenso. Então, acho que a gente tem uma série de atitudes aí que vem sendo tomada, que, apesar da parte privada, né, tocar o barco e aderir, são prejuízos, assim, homéricos. Então, realmente precisamos evoluir com essa população. E, Tejon, dentro do que você falou hoje, que você falou sobre começar, né, uma reunião e harmônica e conseguir sentar à mesa, hoje eu tive uma experiência interessante. Eu estive no Mackenzie, conversando com a editora, e eles começaram a reunião com uma oração, com uma reza, e terminaram a reunião com uma oração. Isso eu achei interessante. Parece que na mesa as armas, né, se baixam e as pessoas conversam no mesmo nível. Tem um ponto que eu gostaria de colocar aqui, Marcelo. Quando a gente fala agribusiness, acho que a gente esquece
que 70% do movimento do agronegócio brasileiro não é agricultor, é a indústria, é o comércio. Os Sim. tais 30%, 70% dele é o mundo que o reúne, que o envolve. O antes e o Num depois. assunto desse, e principalmente o pós-porteira, que é a grande alavanca da agregação de valor, tá certo? Então, quando a gente vê um assunto desse, um clientão decide fazer uma norma que obriga o país, teu fornecedor, a se adaptar àquela norma. A quem compete pagar essa despesa? Não é o agricultor. Este é um ponto que nós teremos que debater aqui. Os agricultores, eles são o elo mais frágil da corrente do agronegócio. Então, não cabe a eles este risco, porque eles já têm muitos. O meu amigo gaúcho, que eu admiro tanto, o Antônio, no sul aí, 3 anos, se eu não estou enganado, de problema climático, de perda de lavoura. Então, os agricultores já têm muito problema num país onde a estrutura o penaliza, não tem armazenagem, seguro, tudo isso que a gente sabe, confusão, briga política, etc. Portanto, não caberia às lideranças do agribusiness brasileiro dizer qual é a adaptação que tem que ser feita. Para fazermos essa adaptação, e Letícia lembrou, pequenos produtores, cooperativas, etc., como é que vai ser, quanto tempo leva, qual é o investimento? Esse dinheiro tinha que ser o dinheiro que tinha que ser colocado à disposição da mudança. E não é ficar tratando como se fosse eu, agricultor, é que vou pagar essa conta. Não pode o agricultor pagar essa conta, porque ele é o lado mais frágil, fraco, e onde tem o grande resultado do agribusiness é na indústria, no comércio e no serviço. O agricultor tem que ser protegido, sim, numa discussão como essa. Então, Tejão, pode, mas vai, né? Quando foi criada a ABAG, ela tinha um propósito maior de congregar todos os elos da cadeia e fazer esse papel de equalização, de liderança, de união dos diferentes elos. No período que eu participei, ficava evidenciado que cada segmento, cada elo da cadeia preocupa com o seu umbigo, tá? Então, isso é uma característica nossa de latinos que nós temos que mudar. Por isso que a América Latina está na situação que está. Você entendeu? É esse individualismo, as pessoas querem olhar só para o umbigo, nós precisamos mudar esse jeito, começar a pensar no todo do país, na coletividade, na comunidade, na região. Você entendeu? Então, isso a gente não muda. Se a gente não mudar essa característica, nós não vamos avançar nunca, porque as pessoas entram numa reunião, por exemplo, você citou aí, juntar os diferentes sábios com mais de 80 anos, bacana, perfeito, só que vai ter muito sábio lá que vai falar, não, eu defendo o segmento A, eu tenho que defender o interesse do segmento A, as coisas não avançam se as pessoas não romperem o individualismo. Mas essa é a grande luta. O Nelson, nosso internauta, está colocando aqui, sim, a gente precisa... O que não pode, aqui eu vejo algo que nós temos que ter uma autocrítica. A gente fala agronegócio e todo mundo bota agricultor carregando isso nas costas. Agronegócio é um sistema industrial, comercial de serviço, e que muita gente que fala, nós somos 1/3 do PIB. 1/3 do PIB, sim, a originação é vital, fundamental, mas 1/3 do PIB envolve toda a agregação de valor. Envolve o preço da semente, o preço do fertilizante, a agroindústria, a Cargill, a Bunge, a Unilever, a Nestlé, a Procter & Gamble, a Coca-Cola, a Ambev. Poxa, será que não estava na hora da gente reunir o setor empresarial brasileiro? Porque quem é que vende lá para o exterior? Não é o agricultor que está vendendo. Ele vende para uma trade, ele vende para uma agroindústria, ele vende. Quem está vendendo é para quem ele está vendendo aqui no Brasil. Por que esse pessoal não participa mais? E eu vi um dado, pessoal, lá nas minhas aulas na França, que me disseram o seguinte: as 500 maiores corporações do agribusiness do mundo impactam 70% de tudo que acontece nele. Então, eu acho que nós estamos deixando peso nas costas dos agricultores, porque nós não estamos usando a inteligência de chamar para essa briga o setor que tem que vender lá, o setor que tem que ir lá provar que nós estamos fazendo um trabalho regenerativo. Por que não?
Nós estávamos outro dia aqui com os nossos amigos de Citrus, maior, número 1 do mundo. Por que não sabe que a laranja do Brasil, por exemplo, e é muito bem... Por que a turma do café tem vergonha de falar que a origem é Brasil? Que fica com medo da Amazônia? Ou seja, está nos faltando um trabalho da classe empresarial. E, principalmente, gente de pós-porteira. Vê se vocês também acordam para compreender que vocês têm que zelar pelo supply chain que vocês têm. Portanto, não quero que os agricultores brasileiros paguem essa conta. E nós não podemos ficar aqui reverberando isso. Quem tem que pagar essa conta é uma estrutura muito maior do que a dos agricultores. Pegando esse gancho... Então, eu vou rezar aqui o terço. Eu vou rezar o terço aqui do café que o Henrique me deu, que é o terço. Enquanto você vai rezando aí, deixa eu pegar um gancho que você falou aí, que eu acho muito legal. Quando o Brasil é criticado na Europa sobre, seja um desmatamento, uma queimada ou qualquer coisa, que o Brasil é sempre criticado, a gente nunca vê uma empresa europeia que está aqui dentro do Brasil, por exemplo, uma Nestlé, uma Unilever, levantar a voz e falar, não, isso não é verdade, nós estamos no Brasil e lá não funciona assim, funciona assado, as coisas... Tem só uma meia dúzia de imperfeitos que fazem isso, mas o país, como nação, é responsável, é sério, é competitivo, é eficiente. Você não vê isso. Eles se omitem. Ninguém defende o agricultor ou o pecuarista, ninguém. Quer dizer, é o que você falou. Aí a conta vem só para dentro da porteira. E é injusto isso. Está com o áudio desligado. O teu xará, Marcelo Pimenta, Serasa, apresentou aqui no nosso programa aquele trabalho em que apenas 1% da amostra de 160, 1% só dos agricultores estavam incorretos do ponto de vista de meio ambiente. Serasa Experian fez esse trabalho e mostrou. Caramba! Por que não reverberamos muito mais isso para o mundo? Puxa vida, né? Está nos faltando, sim. Eu fico, às vezes, irritado, porque, caramba, como você bem colocou, Marcelo, cabe, sim, ao setor pós-porteira da Fazenda ter uma atitude perante o supply chain brasileiro, perante os fornecedores brasileiros, de uma maneira que eu diria que seria correta e justa. Está faltando isso, sim. Sabe, Tejon, que acho que eu já falei isso em algum outro programa, mas tem um economista muito estudado por nós, que é o pai da inovação, se chama Schumpeter. Schumpeter foi o cara que criou o termo destruição criativa. E ele dizia que a indústria, aliás, a inovação, ela evolui destruindo coisas. Quando vem uma coisa nova, destrói a velha, né? E é a destruição criativa. E ele dizia, aí aprofundando as teses dele, ele dizia o seguinte, que cabe à indústria, e ele era muito claro isso, não era o agricultor, não era o fabricante, o extrator do cobre, não. Cabe à indústria o papel de gerar a inovação e de levar para as pessoas a necessidade daquele produto. E ter necessidade de um produto não necessariamente ele significa algo novo, mas às vezes a forma de perceber algo que ali já está. Então, desse ponto de vista, e a partir da minha crença no Schumpeter, você está completamente correto. Nós precisamos ter uma exposição maior das empresas brasileiras ou abrasileiradas que aqui estão, no sentido de demonstrar para o mundo o que é o setor que elas estão. E algumas coisas são flagrantes. Por exemplo, quando tem um ataque ao uso de defensivos. Aliás, aqui em Porto Alegre, acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Aqui em Porto Alegre, um bairro todo vai ser pulverizado contra a dengue. Será que o prefeito é um genocida? Está querendo envenenar as pessoas? Não, né? Só que quando tem essas coisas, os agricultores saem enlouquecidos para defender o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo. E eu entendo esse sentimento, porque é mostrar para as pessoas que não está fazendo o correto. Só que a fabricante do produto fica bem quietinha, em cima da colina,
só vendo o pessoal trocar espada lá embaixo. Será que isso é correto? Será que isso é correto? Não é correto. Bela questão. Antônio, muito boa essa. Uma outra ambiguidade que eu quero colocar aqui, já que nós temos tantos problemas aqui para resolver, o ministro do Desenvolvimento Agrário, se não me engano, Paulo Pimenta, e o nosso ministro da Agricultura estão negociando para dividir as diretorias da Conab e eles fazerem um comando duplo em cima da Conab. Aí a gente vê o tanto de ineficiência de gestão que existe. A minha especialização é gestão. Gente, 2 comandantes no mesmo barco, o barco afunda, isso não funciona. Né? Alguém tem que ser responsável. Se você fatiar um órgão, não tem nada a ver a Conab estar lá na área de desenvolvimento agrário. A Conab tem que ficar no Ministério da Agricultura. Outra coisa que não tem nada a ver é Conab fazer previsão de safra e IBGE fazer previsão de safra. Os 2 órgãos são do mesmo governo. Um falou que a safra vai ser de 302,1 milhões de toneladas, a do IBGE, e da Conab 313,9 milhões de toneladas. Isso confunde o mercado. É uma diferença aí de quase 3%, né? Isso confunde o mercado. E nós não precisaríamos ter esse custo dobrado, com o dobro de gente pensando em cima do mesmo assunto. Tem tantos assuntos na educação que estão carentes, que poderiam... Parte dessas pessoas estão pensando na educação e outras coisas que fossem positivas para o Brasil, né? Então, são pontos que a gente precisa repensar no nosso país. Muito bem. Enquanto isso, 18 horas, hora do terço, hora de rezar um pouquinho. Né? Terço de café. Eu amei isso aqui, viu? Henrique, tu está em Espírito Santo do Pinhal, no Café Especial, e olha, é genial isso aqui, viu? Onde eu mostro, o pessoal fica encantado, todo mundo quer. E o Roberto Rodrigues falou que ele quer ganhar também a Santa do Café, porque Eu também quero, João. Eu quero terço para me rezar de café. Então vamos pedir para o nosso querido Henrique aí mandar um para cada um aqui do programa. Ó, Henrique, aproveita que para mim vai ser mais fácil. Amanhã eu estou indo para o Espírito Santo, vou dar uma palestra lá em Linhares. Não, mas em Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Do Pinhal. São Paulo. Então é melhor mandar para mim mesmo. É a Toscana brasileira. Marcelo, a Toscana brasileira. Marcelo, vou trazer um outro... Ô, Tejão, você precisa contar que o Espírito Santo do Pinhal, ali na região, tem vinhos maravilhosos também. Não é só café maravilhoso, não. É maravilhoso. É a Toscana brasileira. É isso mesmo. Fala, Letícia. Eu vou trazer um outro assunto aqui do abrasileiramento dos preços dos combustíveis, né? Porque discutimos aqui que o Antônio trouxe que a gente precisa se organizar em nível de gestão na área privada, mas a gente também depende das ações que o governo faz. Então, isso já deu errado no passado, e a falta dessa paridade nos preços dos combustíveis vai impactar diretamente os produtores de cana do Brasil, já que o preço do etanol está atrelado a esse preço da gasolina, e havendo essa redução, toda a cadeia, na verdade, sofre, né? As onerações vão vir em cima do setor do agronegócio, e pior ainda, né? Perde toda a cadeia e perde o meio ambiente também, que é uma cadeia extremamente organizada de um combustível renovável. Letícia, então, perde a cadeia, perde o etanol do milho, o etanol da cana, mas mais do que isso, o que é pior nessa história ainda, Letícia, é que os caras fazem isso com interesse puro eleitoreiro, tá? É o puro interesse eleitoreiro. Eles não estão preocupados em fazer uma política que dê sustentabilidade, competitividade para a internet, para a Petrobras,
né? Então, o triste é isso, é o interesse de somar pontos eleitorais para o atual governo. Eu não sei se é tanto isso, sabe, Marcelo? Porque a maior parte do povo brasileiro, ele não está nem numa extrema nem outra. E esse tipo de política mais radical, ela só interessa à extrema esquerda. Porque as pessoas que são de centro, centro-esquerda, pessoas que são razoáveis no entendimento do assunto, elas sabem que isso não dá certo. E este governo vem se afastando do centro desde que começou. É um ódio, um ressentimento, é uma loucura, é uma bateção de cabeça, é um descontrole. Você falou o negócio da Conab. Nem orçamento tem, Marcelo. Nem orçamento tem. Imagina dividir. Vai dividir as misérias. Só vai arrumar emprego e cargo para nego que não se elegeu. Só para isso. Porque não vai fazer mais nada. Aí pega lá o caso da Petrobras. O caso da Petrobras, nós já tentamos nos anos 80, tentamos nos anos 90, depois tentamos de novo com a Dilma, controlar os preços. Gente, o sonho de controlar preço, ele existe desde que existe moeda. Não funciona. Não dá certo. Gera distorções. E essas distorções geralmente quebra a gente. Então, tem muito pessoal lá da cana, tem muito cara da cana lá, o nego investiu muito, botou dinheiro, botou talento, botou juventude dele no negócio, botou energia, botou tudo que ele tinha de melhor para desenvolver uma empresa, para desenvolver um mercado, acreditando nas questões ambientais, nos benefícios ambientais do trabalho dele. Aí vai lá e mexe na política de preço da Petrobras, e aí daqui a um pouco aquela empresa quebra. Eu não estou falando de algo que vai acontecer, eu estou dizendo que é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Empresas quebraram. Ô Antônio, o que é mais triste nisso é que falta visão estratégica também. Por exemplo, se você pegar os países, o Catar, o Kuwait, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, que são os grandes provedores de petróleo, eles estão preocupadíssimos em construir uma outra base de negócio, seja serviços, seja piso, seja comércio, seja vários outros segmentos, para garantir a perpetuidade dessas nações, porque eles sabem que o petróleo está com data de validade. Né? Se você olhar grande parte das montadoras de automóveis, estão divulgando que a partir de 2030 não fabrica mais carro a combustão. Então, se você olhar estrategicamente, não faz sentido essa paixão exacerbada que o governo de esquerda tem pela Petrobras. A Petrobras está passando da hora de ser 100% privatizada. Não tem sentido. Nos Estados Unidos... Ela é estratégica para a distribuição de cargos. Aí sim. Porque nos Estados Unidos, a Exxon, a antiga Texaco, como é que é o nome dela hoje? Me fugiu o nome aqui agora. São todas empresas privadas. Né? No mundo desenvolvido, todas as empresas de petróleo são privadas. Só na Venezuela e no Brasil, que a empresa é do governo. E temos mais um problema aí, Marcelo. O Brasil é importador de derivados de petróleo também. Quando a gente não usa o PPI, né, o preço de paridade de importação, se estimula os importadores privados, perde transparência e causa perda na garantia de abastecimento também. Então, temos aí o gás, temos outros derivados do petróleo que possivelmente no futuro aí teremos um problema de abastecimento. Se isso continuar. Então, o pessoal do biodiesel está contente agora. Aumentaram o percentual. Não tem um pessoal também que está feliz? Não, tem coisa boa acontecendo, sim. Esse aumento do biodiesel deixa a cadeia produtiva feliz,
O pessoal do álcool tá para ficar feliz, que estão pensando em subir de 20% para 27% o percentual do álcool anidro na gasolina. Isso é uma coisa bacana. E nós temos, foi legal você falar isso, Tejon, porque aqui a gente tem que criticar o que está errado e nós temos que elogiar o que está bom. E vamos dar uma notícia boa aqui, né? Hoje o Focus do Banco Central revisou o crescimento do PIB, subiu já para 1,2%. O Itaú e o XP está dando 1,4%. Se não me engano, o Bradesco já está falando em 1,8% do crescimento do PIB. O crescimento do PIB do agronegócio está revisado aí para 8%, sendo que no primeiro trimestre cresceu 12,9%. Então, assim, tem coisa boa acontecendo também e a gente tem que reconhecer. Pois é. Em Ásia também, Marcelo, ele vai mais que dobrar a capacidade de movimentação de etanol no modal ferroviário. Então, eles estão elevando o volume de transporte e, para isso, eles compraram 50 vagões e 2 locomotivas. Então, a gente está falando aí de etanol de milho, né, mais uma vez falando desse combustível, mas que de um investimento de uma empresa privada de 100 milhões de reais. Então, tem gente acreditando ainda aí no setor. A Letícia e o Tião, eles são ouvintes lá do nosso podcast de macroeconomia, que sai todas as segundas-feiras de manhã. Hoje já devem ter ouvido e viram o que nós falamos. No podcast nós já adiantávamos que provavelmente o pessoal ia revisar para cima os números, assim como eu revisei para cima em virtude também de participar do Focus. Nós tivemos um resultado no setor de serviços surpreendentemente bom. O resultado já era esperado bom, mas ele veio bem melhor. As vendas do varejo, volume de vendas, os resultados de março vieram muito bons. Então, nós deveremos fechar um primeiro trimestre de 2023 melhor do que nós esperávamos. E a queda no preço dos combustíveis, que tem a ver com a política atual de combustíveis no Brasil, a política atual, não a que virá, a atual, graças a ela, o combustível às vezes sobe, às vezes cai. Caiu. O petróleo caiu lá fora, o preço dos combustíveis caíram aqui dentro, por conta da política atual de preços, e é uma pena que ela vai ser trocada. Vai ser trocada por algo, né, não sabemos ainda direito o que é. Agora, os sinais, eles não são bons. E o que nós queremos no fim do dia é trazer notícias boas, é trazer notícias de crescimento. Afinal de contas, todos nós moramos aqui dentro. E biogás, Primato, lá no oeste do Paraná, vai transformar a cooperativa numa cooperativa agroenergética, com os dejetos suínos. O biogás vai invadir o interior do Brasil. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, estudo que eu recebi aqui, 2050. Quantos anos faltam para 2050? 27. Marcelo, tu é expert em planejamento, Antônio, Letícia, mulher empreendedora. 27 anos de planejamento estratégico para uma nação é nada. Você sabe o que o estudo revela? Maior PIB do mundo em 2050, China. Segundo maior PIB do mundo, Estados Unidos. Terceiro maior PIB do mundo, Índia. Quarto, Indonésia. Quinto, Japão. Sexto, Brasil. Com governo, sem esse governo, o Brasil é maior que o buraco. Nós temos que olhar para isto. Qual é o PIB que nós temos que ter? O mundo lá fora fala, vocês terão entre os 6 e 7 maiores do planeta Terra. E mais, quando você olha essa análise, só tem 2 do Ocidente, Brasil e USA. O resto não é do Ocidente. Portanto, nossos vínculos com este mundo oriental me parece ser, e tem que ser, fraternal. Tejon, uma coisa legal que você falou de 2050, eu vou acrescentar uma de 2030 aqui, 57% do PIB em 2030 virá dos países em desenvolvimento. Então, a riqueza está mudando de mão, né? Antigamente, riqueza no mundo era Japão, Estados Unidos e Europa. Então, hoje a riqueza está indo para a China, para a Índia, para a Indonésia, para a Turquia, para o Brasil, os países em desenvolvimento, né? Então, é o que você falou. Um governo ruim, mais ou menos bom,
a força dessas nações, às vezes, é maior do que a ineficiência dos governos. Cargill está investindo 250 milhões de real em unidade agora nova lá no Mato Grosso. Vai investir em outra no Paraná. E onde a gente vai, nós somos pessoas que andamos pelo país. Onde a gente vai, você vê gente realizando, acontecendo, investindo. Então tem uma conversa hipnótica, tenebrosa, a nível de interesses, como disse o Jorge Gerdau, discutindo esquerda-direita. Mas tem gente que não está nem aí com o papo de esquerda-direita, está indo para frente. E em qualquer lugar do Brasil que você vai, tu vê gente realizando e fazendo. Eu não entro nessa de direita e esquerda. Eu sou um cara de centro-direita, mas eu não entro nessa polarização. Eu aprendi ao longo da vida conviver com o diferente. Eu já falei aqui no programa, eu sou palmeirense, tenho amigo santista, corintiano, são paulino, flamenguista. Eu sou católico, eu tenho amigo protestante, tenho amigo espírita, muçulmano, e tudo numa boa. Sabe, eu acho assim, o problema de tudo isso é o ódio. É isso que nós precisamos tirar do coração das pessoas, é o ódio. Somos cristãos. Marcelo, temos um assunto também que rodou bastante essa semana, da gripe aviária, né? Que o Brasil confirmou o primeiro caso de gripe aviária no país. Apareceu pela primeira vez na história, em 2 aves silvestres e não próximo da produção. Mas é importante a gente falar aqui, né? Por sermos transparentes, monitorarmos as rotas, garantirmos essa erradicação e a credibilidade que a gente tem nesse Brasil que o Tejão está contando aí, dos 150 mercados que a gente já exporta, 135 já reconhece a nossa regionalização. Então, se caso tivermos qualquer ocorrência interna, isso deve se limitar àquele local, e nenhum país do mundo parou de importar ainda do Brasil. E o Brasil tem 35% do market share global. A gente cresceu muito no último ano, estou com um problema com o fone aqui, toda hora tem que puxar. Mas a gente cresceu muito nessa fatia, né? O Brasil tem um grande market share nesse mercado. E o Tejão falou também aí das cadeias, né, interligadas. E o que a gente precisa aqui é saber, né? Vamos possivelmente ser os maiores exportadores de milho, e 52% do milho brasileiro vai para a cadeia de aves e suínos. Então, temos que garantir tanto preço quanto fornecimento e unir as cadeias para que a gente consiga cada vez colocar mais proteína fora do mercado brasileiro. Uma dúvida, Letícia, e esse monitoramento aí dessas doenças, fazer isso de forma preventiva, né, é muito importante para a gente preservar essa credibilidade. E pegando esse gancho que você falou da exportação, uma coisa bacana que está acontecendo é que o Brasil está ampliando a sua pauta de exportação, mais itens, né? O Brasil está tendo um crescimento extraordinário na exportação de açaí, por exemplo, produtos derivados lá da Amazônia. Eu estava lendo uma reportagem hoje de uma planta, um tipo de coqueiro que tem lá na região amazônica, o tucumã, que era tido como uma planta problemática, porque tem espinho e tal, e eles descobriram agora que ela tem a capacidade de fazer um óleo cosmético que tem várias empresas comprando e tem um valor altíssimo, porque ele estimula a produção do ácido hialurônico, que retarda o envelhecimento. Quer dizer, poxa, isso é maravilhoso. Todo mundo quer ter aparência de jovem, né? Então, se passa o óleo de Tucumã aí, você vai ficar com cara de jovem, né? Então, tem muitas empresas de cosméticos indo lá na Amazônia comprar o óleo, e isso está ajudando muitas famílias locais, a criação de cooperativas, né? Melhorando a renda, melhorando o desenvolvimento social. Então, isso é maravilhoso. A gente tem visto também o pessoal se preocupando com lúpulo. O Espírito Santo está produzindo lúpulo, Minas Gerais produzindo lúpulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Brasil importa mais de 90% do lúpulo hoje.
Vocês podem escrever aí, dentro de 10 anos, o Brasil será autossuficiente em lucro, porque tem muita gente pesquisando, olhando, e o brasileiro já provou que é competente e quando ele quer, ele faz. Muito bem. E o café? Quanto que nós faturamos com café? 9 bilhões de dólares? Quanto que nós podemos faturar com a industrialização do café? Com cápsulas, com agregação de valor. Você pega os produtos que nós já somos os primeiros do mundo, nós não fazemos um nível de agregação de valor pequeno. Em tudo que a gente faz, se colocar a agroindústria lá, nós podemos triplicar de tamanho o nosso resultado. Portanto, a oportunidade brasileira é simplesmente gigantesca. E o mundo lá fora sabe disso e está investindo aqui. Está investindo neste país e a gente parece que não vê. E a gente fica discutindo e conversando só o que não presta. E a gente, né, Tejon, nessas negociações bilaterais, a gente precisa barganhar mais. Né? Por exemplo, Alemanha, eu te compro suas Mercedes, suas BMW, seus Porsche, seus Volkswagen, se você comprar o meu café em cápsula. Né? E é na hora dessa negociação aí que tem que fazer as contrapartidas. E precisa ver o quanto que o setor cafeeiro brasileiro também é a favor disso ou atrapalha isso também. Né? Porque para você fazer isso, tem que trazer café também, não sei do que, aí a turma não quer. Então, a ausência de liderança com um plano. E aí é como o Antônio estava dizendo. O que nós temos que ter? Em 2027, o Brasil tem que ter um crescimento até lá de 4% ao ano do PIB. Pode ter. Se fizer um plano, tem sim. Agora, tem que ter um foco nisso e não nos desfocarmos brigando entre nós. Isso é terrível. A briga interna é o maior inimigo que nós temos. Tejon, nos últimos 20 anos, o mundo cresceu 3,8% e o Brasil cresceu menos de 2%, menos da metade. Por tudo isso que você está falando. Os números estão aí. Né? Agora, a projeção para 2030 é que o mundo vai crescer 3% e o Brasil vai crescer 1,5% em média. Metade do mundo. Não podemos aceitar isso. Isso é inaceitável. Isso sim tinha que ser motivo de não aceito. Então eu tenho que fazer manifestação na Avenida Paulista. Não aceito esse PIB. Aí sim. Vamos ver como é que a gente constrói efetivamente uma casa que vai vender mais, que vai ter mais riqueza. Aí, o Antônio deu uma pequena aula. Você tem que ter os modelos estratégicos, você tem que ter... óbvio. Você João, existem coisas que só Freud explica. Vamos pegar isso que você acabou de falar aí. Por exemplo, eu, pessoa física, eu tenho um loteamento aqui, uma parceria com uma construtora de São Paulo, na minha cidade, para fazer 1.500 apartamentos numa área que eu tenho aqui na cidade. Já fazem 4 anos, e o projeto até hoje não foi aprovado. Esse é o Brasil. Mas alguns líderes podem... Aí você fala assim, mas nós não precisamos gerar emprego? Precisamos. Nós não precisamos gerar desenvolvimento? Precisamos. É que quem está segurando seu projeto é alguém que já está empregado, estável. Não tem um investidor que quer construir? Tem. Agora, por que não aprova? Por que não faz? Porque o esgoto, porque não sei o quê. Cada dia tem uma história. Você entendeu? Então, assim, é difícil, gente. O Brasil, ele precisa tirar as amarras do desenvolvimento. Por exemplo, houve uma época que para abrir uma empresa no Brasil demorava não sei quanto tempo. Agora já reduziram bastante, evoluiu muita coisa, mas tem coisa que não acontece. Por exemplo, um absurdo aquilo que a área de meio ambiente fez agora, proibindo a Petrobras de pesquisar lá na foz do Rio Amazonas, lá no mar, lá longe. É uma pesquisa ainda, não está
extraindo nada, era só um estudo. O estudo foi barrado. Por quê? Xiitas. Barrou. Né? Então, então tá a briga agora dentro do próprio governo. O ministro da Minas e Energia quer fazer o estudo, a Marina Silva não quer que faça e o presidente Lula quer que faça. Entendeu? Então, e cadê a categoria empresarial? Por que não falamos um nome dos responsáveis por aquilo que gera riqueza no Brasil, que é empresário, que é o que o Jorge Gerdau estava colocando num belíssimo entrevista que ele deu. Cadê vocês? Por que nós ficamos falando desses nomes só? É que, no caso, essa é a Petrobras, né? Não, mas tem outros interesses. Jean Paul Prats quer... Tem outros interesses. Ele quer fazer a exploração. Ele é o presidente da Petrobras. Ele quer... CNI, se manifeste, indústria. Junto com o CNA, junto com o CNT. Meia dúzia de pessoas, caramba, sabe que é difícil se reunir para alguns pontos comuns e usar a mídia, que tem mídia a favor dessas colocações? Ué, por que não há uma orquestração? Não é muita gente, gente. 10, 12 caras se reunindo com um planejamento do Brasil. Olha, e dizendo isso para a sociedade, caramba, a gente muda, sim, numa velocidade maior, porque a gente tá aí penando e sofrendo. Tejon. Mas, enquanto isso... Tejon, eu fui secretário, só para você saber como é que funcionam as coisas. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico por 10 meses em Minas Gerais, no ano de 2002. Eu cheguei para o governador, na época, falei para ele, o setor que mais emprega é o setor de serviços. O setor de serviços não tem nada no governo de Minas Gerais sendo feito para incentivar o setor de serviços. Vamos incentivar o setor de serviços. Ele falou, mas por que não tem? Eu falei, senhor, sabe por quê? Porque serviço não gera ICMS. Como os governos estaduais só olham para o ICMS, não há interesse. Ele falou, então faz um plano para incentivar o setor de serviço. Falei, o senhor concorda comigo se houver ISS para o município e imposto federal, os municípios mais ricos, eles vão precisar menos do governo estadual? Ele falou, claro, então vamos fazer. Aí o que aconteceu? Aí eu cheguei na secretaria e falei, é para fazer isso aqui. O executivo lá da secretaria falou, não é assim, isso aqui não é empresa, tem que chamar um deputado para fazer o projeto de lei. Chamei o deputado, expliquei o projeto, o cara achou legalíssimo, bacana, vamos fazer. Ok. Fiquei 10 meses no governo, saí de lá, não tinha saído nem da primeira comissão da Assembleia Legislativa. Não. Marcelo, uma sugestão. Vamos convidar para o nosso programa o presidente do Núcleo de Desenvolvimento da cidade de Maringá. Por que em Maringá eles fazem? Por que tem cidade no Brasil que faz? Meia dúzia de pessoas que se reúnem com a sociedade civil organizada e faz sim. E nós temos que ajudar todo o nosso internauta, telespectador, a acreditar que é possível. Meia dúzia de pessoas dentro da sociedade civil. E o Maringá é um exemplo. Maringá reuniu o empresariado, reuniu a cooperativa, reuniu o setor. Eles estão há 30 anos lá fazendo com um planejamento estratégico para os próximos 50. E fazem. Portanto, é possível fazer. Nós temos que criar uma campanha aqui no nosso programa, porque Brasil, quando me dizem ser algo impossível, mas eu tenho certeza da sua total possibilidade. E nós podemos fazer. Eu concordo com você. E já fica aqui o convite para Maringá trazer aqui um representante para contar essa história para nós. Porque, afinal de contas, o nosso programa chama Conexão Campo e Cidade, né? E quando você junta o campo com a cidade para construir algo de bom, é maravilhoso, né? Então, Maringá já fica convidada a entrar em contato conosco para a gente trazer aqui e Maringá contar para nós toda essa experiência, como é, para a gente inspirar outros municípios, outras associações, para a gente desenvolver o país, gente. Quando a gente critica aqui, a gente não quer criticar para destruir, a gente quer sempre construir. Muito bom.
Bom, muito bem. Vamos fazer nossa rodada final aí, né? Tejão, começa com você hoje. Eu começo aqui agradecendo de novo, querido amigo Henrique, Espírito Santo do Pinhal, que lindo trabalho lá com a dona Cecília, cafés especiais, vinhos maravilhosos, que coisa fantástica aí. Enquanto tudo isso, olha, de dia, trabalhe como se tudo dependesse na sua vida só de você. À noite, dá uma rezadinha, porque vai ajudar. Legal. Antônio. Bom, Marcelo, eu quero agradecer a você, ao Tejon, à Letícia, pelo nosso programa de hoje. Bastante polêmico, mas com muitos temas importantes para discutirmos. Eu quero encerrar a minha participação de hoje me somando a todos aqueles que têm lamentado o que aquele jogador, o Vinícius Júnior, tem passado na Europa. Aquilo que ele vem fazendo, vem sofrendo, não é por uma questão de bullying ou coisa do tipo. Ele tem tentado defender a sua raça, o seu povo, e isto quando se faz, tem que se aplaudir. Eu espero que o povo europeu se revolte com o que está acontecendo. E eu queria também encerrar dizendo que eu estou muito preocupado com o incêndio que está acontecendo na Amazônia canadense. Lá no estado de Alberta, o fogo está sem controle, e certamente lá é também Amazônia, né? Já que poucas pessoas falam do que está acontecendo lá, é bom que nós brasileiros saibamos. O Canadá está em chamas nesse momento, e não é a Amazônia. Aí, né, Antônio, quando a queimada é na Califórnia ou no Canadá, ela é obra da natureza, né? Quando é no Brasil, é diferente. Letícia. Queria agradecer aqui todos os participantes, né? Antônio, Tejon, Marcelo e os nossos ouvintes também. E gostei demais das reflexões hoje, Tejon, Marcelo e Antônio aí. Então, plano, gestão, estratégia, olho no futuro, né? Mesmo com as notícias que nos desanimam, nos fazem cair, a gente vai ocupando os espaços e sem preguiça a gente faz bastante coisa, né, Tejon? Então, obrigada a todos, uma ótima semana. Eu queria agradecer aos meus amigos aqui da bancada e eu, pessoalmente, eu gosto muito do nosso programa quando ele tem esse estilo, onde cada um de nós traz temas, a gente debate, às vezes se exalta, mas o propósito maior é sempre construir, praticar o bem e desejar o bem para o nosso país, para o nosso agronegócio, para o nosso público urbano, e para que a gente poder ter menos ódio, mais amor e mais felicidade. Obrigado aos nossos internautas que nos assistiram. Quem gostou, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, para que o programa possa cada vez mais cumprir o seu propósito maior, que é unir o público urbano e o público rural, sempre de mãos dadas para o desenvolvimento do Brasil. Obrigado a todos, uma boa noite e uma excelente semana. Saúde para todos nós. Abraço.